Desde o passado, já na cultura judaica, se falava sobre o juízo final, onde as pessoas iriam ser julgadas pelos seus atos. Para nós cristãos, somente serão julgados aqueles que não receberam a Cristo como Salvador, a Yeshua HaMashiach como o Senhor e Salvador. E todos aqueles que não foram achados no Sefer HaChaim, que seria o livro da vida, que não estão escritos, cujos nomes não estão escritos no Sefer HaChaim. Nós precisamos ver isso porque há muitas linhas de pensamento escatologicamente, e esse tema do juízo final é um tema escatológico, totalmente escatológico. E nós temos muitas linhas de pensamento. Sempre digo, em relação à vinda de Cristo, nós temos o pré-tribulacionismo, mid ou meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Jesus vem antes da tribulação, no meio ou depois da tribulação. Em relação ao milenismo, temos gente que é milenista, amilenista, que não acredita no milênio literal. Temos também a visão pré-milenista, pós-milenista. Temos também o preterismo, temos o historicismo, temos também o futurismo, que acredita que isso vai acontecer futuramente. Por isso, o tema escatologia, estudo das últimas coisas. Então, temos várias visões em relação a isso, como pegar a linha certa. Realmente é um tema muito amplo e não posso ser categórico, é dessa forma, e sempre os meus alunos sabem que eu detesto a ideia de alguém começar a brigar e começar a refutar, e muitos se dividem, começam a entrar em partidarismos por causa da sua linha de pensamento, sendo que nas Escrituras Sagradas a gente tem muita base para falar de todas essas linhas, mas todas hão de chegar num acordo que haverá um juízo final, haverá um juízo, e esse juízo Deus julgará a todos os que morreram sem receber a Cristo como Salvador. Nós temos ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nós temos, pelo menos no livro de Apocalipse, essa apresentação desse grande juízo, chamado também do trono branco, juízo do trono branco. Vamos ler o que diz aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, aquilo que Yohanan viu nessa visão na ilha de Patmos. Ele diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, esse é o Sefer HaChaim, que já na cultura judaica se reconhecia, inclusive, preste atenção, os judeus creem que justamente no Yom Kippur, que é o dia da expiação, que uma vez por ano é celebrada essa festa, aí começa o Rosh Hashanah, se faz uma Teshuvah, que seria um retorno, 10 dias de retorno, de arrependimento, onde você tem que colocar a tua vida em ordem todo ano, porque você, se não coloca essa vida tua em ordem anualmente, o teu nome é apagado do Sefer HaChaim. Na nossa crença, na doutrina cristã, e cremos piamente nisso, que Cristo realmente morre por nós, se entrega e faz um sacrifício eterno. Cristo, além de ser o nosso Pesach, Cristo, além de ser o nosso Shavuot, Cristo, além de ser tudo, ele também é o nosso cordeiro de expiação, é o nosso Yom Kippur, é a nossa expiação. E ele faz um sacrifício eterno, onde quem o recebe agora, ele lhe dá a potestade de ser chamado Filho de Deus, e o seu nome é escrito eternamente no livro da vida. Tá bom? Há quem diga que esse nome não pode ser apagado. Há refutações, gente que diz que o nome pode ser apagado se você se afasta do Senhor e vai apostatar a fé em Cristo. Bom, esse é outro tema, porém, nós cremos que Cristo é quem morre e nos dá o direito agora, pela autoridade da sua remissão, do seu sangue, pela expiação, agora nós somos inscritos no livro da vida e temos salvação. E essa salvação, logicamente, é dada através da sua morte na cruz do Calvário. E diz aqui, se abriu o livro da vida, né? Os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme
o que se achava escrito nos livros. Ou seja, é uma análise da própria vida. Diz também, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Meu Deus, isso na dimensão sobrenatural. Aqui temos uma linguagem totalmente terrena, alegórica, simbólica, porque nós sabemos que na eternidade não há dias e não há contabilização. Quem sabe todos são julgados ao mesmo tempo, numa dimensão totalmente supranatural, sobrenatural, fora da dimensão humana e terrena, né? Olha o que diz 14. Então a morte e o Hades, aqui diz o inferno, mas na verdade é o Hades, o Sheol, né? Guiena, Guenom, diz assim, foram lançados para dentro do lago de fogo. Tá bom? Aqui temos a verdadeira condenação, que é o lago de fogo e enxofre. E aqui na tradução diz, o inferno é lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno aqui, na verdade, original é o Hades. E diz, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, no Sefer HaChaim, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não esqueça que o próprio Satanás, os anjos, os demônios serão julgados, também serão lançados. Falso profeta serão lançados como condenação. Então, nesse juízo final, há uma condenação do juízo, né? E a pergunta é, por que uma análise dos livros de cada um, daquilo que foi escrito e análise da vida de cada um? Há quem diga que somente há um juízo para condenação, né? Mas de repente pode haver uma teoria de que as pessoas que morreram sem salvação, pessoas que nunca ouviram falar de Cristo e viveram uma vida moralmente talvez em harmonia, em bênção, serão julgadas nesse momento. Quem lhes dará a condenação, a absolvição, somente é Deus que sabe. Mas é um grande mistério. Repito, há quem diga que esse juízo é somente para condenar. Há quem diga que as pessoas ainda que morreram sem salvação, por exemplo, tribos ou povos assim, tribais que não receberam a visita de algum missionário, alguém que lhes levou a verdade da salvação, vão ser julgados. Por exemplo, antes que chegassem os colonizadores aqui na América, quanta gente morreu sem conhecer Cristo e não teve direito de escutar a da salvação? Bom, haverá um julgamento, haverá um juízo final. Mas a maioria, com certeza, acordará, ressuscitará para a condenação, porque todos aqueles que receberam estão já isentos desse juízo. A igreja, escute bem, a igreja não passará por esse juízo, não passará. Ela estará julgando. Vou escrever aqui para você anotar Apocalipse 20, do 11 até o 15, nós temos aí o juízo final. E vamos ver como esses livros são abertos e, principalmente, o que chama a atenção é o Sefer HaChaim. Vou anotar aqui em hebraico o Sefer HaChaim. Sefer, Samer, Fei, Resh, Sefer, HaChaim. A diferença aqui é Rei, aqui é Het. Chaim, Ra e Mem Sofit. Yod Mem Sofit. Sefer, HaChaim. Então, esse é o fator. O livro da vida. Livro da vida. Quem está escrito nesse livro da vida? Bom, segundo a nossa doutrina santa cristã, diz que os que estão escritos no livro da vida são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que foram regenerados. Vou colocar aqui só regenerados em Cristo Jesus. Os que o receberam como o Salvador, como o Senhor, e os seus nomes foram escritos. Eu tenho um estudo que eu falo sobre isso, sobre o DNA de Deus. Eu sempre digo que no livro da vida, porque o livro da vida, o termo livro, na verdade, é uma linguagem figurativa para poder trazer a dimensão de algo espiritual. Ele disse livro ou rolo, porque ele viu uma visão e teve que traduzir a linguagem
daquele tempo. Mas é algo espiritual, no céu não tem livro, não tem papel, não tem papiro, não tem pergaminho, não tem material humano. Então é algo espiritual. Eu digo que esse livro da vida é o DNA, o livro da vida, ou seja, é o DNA de Deus. Eu fiz um vídeo sobre o DNA de Deus. Procure aqui no canal o DNA de Deus. Você vai ver, e eu explico sobre toda essa questão de epigenética, como a epigenética afirma nas suas teorias de que qualquer influência, né, ambiente, também estilo de vida, cultura, influência espiritual, emocional, ela pode mudar e transformar a genética. Isso é falando cientificamente, tá bom? A epigenética fala sobre isso. Epigenética, lembre dessa palavra, vou anotar aqui. Epigenética. E a epigenética vai afirmar isso, que um ambiente, uma influência, os sentimentos, palavras, pensamentos, podem esses mecanismos epigenéticos fazem alterações químicas na sequência do teu DNA, nesse genoma. Isso dentro do cromossomo. Você sabe que há informação genética, DNA ácido desoxirribonucleico, ADN, ácido desoxirribonucleico, ou seja, vai haver uma mudança. Olha só, se há a possibilidade de, numa influência de cultura, de pensamento, de ações, de falar, de pensar, há uma influência na genética, quanto mais a ação do poder salvífico, aleluia, em minha genética. Por isso Paulo fala claramente que nós fomos regenerados. A doutrina cristã vai falar que nós somos regenerados. Os apóstolos falaram sobre essa regeneração. O que é uma regeneração? É quando o DNA de Deus, DNA entre aspas, por favor, DNA de Deus, entre aspas, ele nos transforma em outra criatura. É por isso que esse genoma, que é o livro da vida, é o genoma de Deus, o DNA de Deus, ele nos impregna de uma herança sobrenatural. Então, quem recebe a Cristo não pode ser mais julgado. Por quê? Porque ele já tem a vida eterna, ele já tem o genoma de Deus. É por isso que, na sua vinda, independente do pensamento pré, pós, mid, enfim, na sua vinda, nós que estivermos vivos seremos já glorificados. Então, quem é de Cristo, já na vinda de Cristo, ele já é transformado num corpo de glória. O próprio Paulo diz que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, a igreja já, ela fica na sua condição de glória, a igreja gloriosa, triunfante, e ela estará com Cristo. Vão passar vários acontecimentos, né, apocalípticos, até chegar para que a igreja, ela agora numa postura de glória, entronizada com Cristo, julgue. 1 Coríntios 6,3. 1 Coríntios 6,3. Paulo diz, você não sabe que vocês vão julgar os anjos? Você sabia que há anjos caídos, anjos que abandonaram sua condição celestial, se rebelaram? Há demônio, nós vamos julgar. Vamos estar julgando nesse juízo final. A igreja vai julgar. Judas 1,6. Judas, só tem um capítulo, Judas 1,6, diz que há anjos encarcerados, há demônios encarcerados, aguardando o dia do juízo. Isso é fantástico. Eu estou preparando uma matéria. Você sabe que nós agora estamos na plataforma com assinantes. Ficou muito, muito mais acessível e todas as matérias você pode adquirir de uma só vez. Todas as matérias você pode pesquisar, baixar a apostila, enfim, tudo de uma vez. E todo mês você pode estar renovando sua assinatura, porque toda semana tem videoaulas novas e matérias novas, gente. Toda semana, toda terça-feira, tá bom? E estamos lançando matérias assim totalmente diferenciadas, exclusivas, que você não vai encontrar em outro lugar. Então nós estamos lançando, já lançamos várias matérias sobre o Éden, sobre a criação, sobre o Salmo dos degraus, o Shir Hamalot. Agora lançamos gestão do Éden. Essa matéria é preciosa, a gente estamos lançando toda terça-feira. Agora vamos lançar essa matéria sobre a visão apocalíptica como você nunca viu na sua vida. Toda essa questão, aula, por exemplo, só do juízo final. Vamos falar só dessa
vamos desvendar esses mistérios que há no Apocalipse. Isso vai ser muito glorioso. Por exemplo, uma matéria só dos 7 selos. Meu Deus, é muito conteúdo. Eu te aconselho você estar conosco. Na descrição do vídeo você pode ver aí o universidadedoreino.com, universidadedoreino.com, e você pode estar assinando e adquirir essas preciosidades exclusivas. Lá no Telegram também, isso aqui é uma pincelada, tá bom? Lá no Telegram você vai ter o PDF que é lançado ali no canal do Telegram, ou Telegram, não sei como se diz, tá bom? Então, nós que temos o genoma não vamos ser julgados, nós vamos julgar. Judas 1,6 fala sobre isso. E nesse juízo, já na cultura judaica, o próprio Daniel já fala, Daniel 7,10, olha só, Daniel 7,10 já falava desse juízo, e há várias passagens sobre o juízo final no Tanakh, seria o Primeiro Testamento. Já Daniel está falando sobre esse juízo, olha o que ele viu. 7,10 diz assim: um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se num tribunal e se abriram os livros. Essa é a característica, preste atenção, essa é a característica, uma das, que eu vou ensinar na aula, uma das características deste juízo, do trono branco, que se abrem livros. Já pensou de João, do Pedro, da Maria, que não receberam a Cristo, se abriram os livros? O que significa isso? Na verdade, vai ver-se a condição. Como eles não estão no Sefer Haim, que é o DNA de Deus, é o genoma de Deus, eles não fazem parte da genética de Deus, eles não podem ser reconhecidos como filhos. Que triste, um pai diz: não, ele não é meu filho, ele não é meu filho. Deus vai cumprir essa função como juiz, ele não é meu filho, não o reconheço, ele não está registrado aqui no Sefer Haim, não está registrado geneticamente como um filho. Gente, isso é muito profundo, eu posso falar muito mais sobre isso, mas vou falar sobre isso na aula. Agora, preste atenção, quem não está, vai se abrir o seu genoma humano, a excelência do próprio Deus, que é onipresença, onisciência e onipotência, esses atributos gloriosos, vão sondar. Você sabia que o genoma, ele grava muita coisa, o genoma tem muitas coisas codificadas, até por pensamentos, influenciam o genoma, pensamentos, palavras. É aí que está ali na subconsciência toda a estrutura nesse genoma para ser analisado. E a onisciência de Deus saberá e abrirá o livro. Para mim, esse livro é uma ideia minha, por favor. É o genoma humano. Aqui são todos os códigos de quem você é, do que você faz. Isso, gente, faz parte do cromossomo. Esses cromossomos aqui, ó, estão enrolados aqui. Isso aqui dentro da célula, o núcleo da célula. Isso aqui é microscópico. E você vai desenrolando e aqui você tem o genoma humano. Quem sabe de biologia um pouquinho sabe do que eu estou falando. Então, queridos, esse mistério que até agora toda a estrutura da genética, a ciência tenta descobrir e não sabe e se questiona, nesse dia vai ser decifrado e vai se ver quem realmente a pessoa, vai se ver quem realmente a pessoa é e se ela vai ser condenada. E no lago de fogo de enxofre, é o que diz aqui em Apocalipse, é um lago de fogo de enxofre. Quem são lançados? Quem vai? Apocalipse 21, olha o que diz Apocalipse 21. Isso aqui é sério, gente. Apocalipse 21, vou ler do versículo 8 em diante. Quem vai ser lançado nesse lago de fogo? O vencedor, não, o 8. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aí é uma condenação a um juízo, E alguém me disse: haverá tolerância, Natanael? Bom, há um versículo que Jesus disse, eu te deixo como desafio e deixe no comentário se você achar esse versículo. Jesus disse: naquele grande dia, logicamente é do juízo, haverá mais tolerância a Sodoma e Gomorra. O que ele estava querendo dizer com isso? Meu Deus, é muito mistério. Mas Deus vai julgar e vai condenar, Há muitas teorias em relação a esse juízo, mas vou te falar uma coisa. São mistérios que nós precisamos decifrar.
o juízo final e a condenação eterna é um fato real. Creia nisso. Que Deus te abençoe e te faça ser fiel para você estar no livro da vida.